e também mais veloz, né? Porque eu acho que um Flamengo, com a qualidade de jogadores que tem, saindo com uma certa rapidez, pode surpreender o adversário. Então, a minha pergunta está dentro desse contexto. Você acha que o Flamengo que você quer é um Flamengo mais veloz ou mais cadenciado mesmo, como você tem trabalhado? Obrigado. Boa pergunta. Eu penso sempre no que são as características dos jogadores que eu tenho. E não posso pedir velocidade para jogadores que não são velozes, né? Então, dependendo dos jogadores que estão no campo ou que eu tenho disponível, ou que eu tenho pensado para um plano de jogo determinado, a gente faz o plano de jogo. Então, eu sempre penso em potencializar as características dos jogadores que eu tenho na equipe, né? Então, por exemplo, se eu tenho o Arrascaeta, que é um jogador de bola no pé, de jogar entre linhas, de girar, de se associar, eu não posso pedir para ele ficar atacando o espaço, porque eu vou tirar a característica dele e eu vou matar ele depois para fazer outras coisas. Então, eu adapto sempre o que são as características dos jogadores para o modelo de jogo. E em função da pergunta que você começou a falar sobre a preocupação do torcedor, eu entendo, mas o jogo, os espaços estão onde o adversário nos concede o espaço. Se o adversário não concede espaço por dentro, nós não vamos entrar por dentro. Nós temos que circular a bola de lado a lado e de uma forma que talvez o torcedor goste menos, que é em U. Se o adversário espera dentro da área, não tenha espaço para atacar. Não vão poder atacar espaço. É outro tipo de jogo. Então, nosso time sempre vai jogar, nosso time, todos, vão jogar em função dos espaços que o adversário nos conceda. Ninguém consegue marcar tudo, então sempre penso o futebol dessa forma. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Antes do jogo, você deu uma entrevista e disse que era o jogo mais importante do Flamengo na temporada. Pela frente são mais 2 duelos contra o Internacional. O Roger há pouco deu uma entrevista e disse que o foco maior do Inter vai ser na Copa Libertadores, mas que ele ainda vai analisar a escalação que vai colocar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Mata-mata tem aquela questão da urgência, ainda mais que o Flamengo já caiu da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro a prioridade igual da Libertadores, o Flamengo querendo manter a liderança. O que você está pensando da equipe para esse jogo do fim de semana e o que a sua escalação pode influenciar no jogo da quarta? Tanto no físico dos jogadores, mas também no entendimento tático do Roger Machado, porque são 3 jogos seguidos e acaba que um acaba trazendo lições para o outro compromisso. Obrigado. Penso no jogo do domingo, ainda não pensei, na verdade vou pensar amanhã no jogo do domingo, na escalação que encaixe melhor, dependendo do que eu acredito que vai ser para poder vencer o jogo. Como o teu companheiro bem citou, somos líderes e temos que defender o liderato. Não podemos abrir mão do brasileiro. E eu acredito sim que temos um elenco para ir e tentar vencer os 2 jogos. Tem jogadores muito fortes que aguentam e vamos com força máxima para os 2 jogos. Felipe, tudo bem? Boa noite. Aqui no meio, Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, você ainda não conta com o Eric Pulgar, né, que tá voltando da cirurgia que ele teve, e você tem 3 opções na volância hoje, que são o Jorginho, o Everton Araújo e o Alan. O senhor optou por começar com o Jorginho e o Alan, depois entrar com o Everton. Mas há uma expectativa muito grande, pelo menos pelos torcedores, de ver o Saul jogando, talvez como segundo volante ali ao lado do Jorginho. Você já falou que é um jogador polivalente, que pode jogar no meio campo, mas que você enxerga ele hoje um pouco mais na função que era do Gerson antigamente. Eu queria saber se há possibilidade, se você pensa em utilizar em algum desses próximos confrontos o Saul como volante, como segundo volante, que é uma expectativa muito alta da torcida. Obrigado. Sim, é uma possibilidade que temos aí para os próximos jogos, em função dos volantes disponíveis que nós temos no elenco. Como você falou, o Eric e o Nico têm lesões, talvez o Nico volte, mas sem dúvida, se eu precisar, eu sei que o Saul pode jogar ali. Aliás, jogou ali muitos anos. Felipe aqui, boa noite. Felipe, você vai ter uma situação agora com o Internacional muito parecida que você teve com o Atlético Mineiro. A diferença é que com o Atlético, entre um jogo e o outro, você teve o Ceará aqui lá no Castelão. Eu queria saber de você, assim, como técnico, fica mais fácil de estudar o adversário quando você tem 3 jogos seguidos contra ele? Ou você acha que o Campeonato Brasileiro, o Inter vai jogar de outra forma, por ser outro campeonato? E na Libertadores, semana que vem, óbvio que eles vão ter que sair por conta do resultado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, na sua posição de ter que estudar o adversário 3 jogos seguidos. Obrigado. Bom, o adversário está absolutamente estudado, tanto o Atlético Mineiro como o Inter. O jogo de hoje
nos dará pistas do que aconteceu tanto na nossa equipe como na espaços que eles deixaram, a equipe deles nos concedeu. Os próprios jogadores encontraram espaços que não fomos nós que falamos, que não fomos nós que dissemos, e esses tipos de detalhes é o que costumamos analisar novamente para poder montar novas estratégias para poder vencer. Mas sim, um adversário muito qualificado, com variações táticas. Aliás, contra o São Paulo jogou com 3 zagueiros, é uma possibilidade que eles têm também, então temos que tentar nos adaptar para qualquer mudança que eles possam fazer, e nós também, fazer mudanças para ajustes, não mudanças, ajustes para melhorar o nosso plano de jogo do que foi no nosso jogo de hoje. Felipe, boa noite. Lucas Pessim, do Sport Mix TV. Queria saber de você, porque dá para analisar nos últimos jogos do Flamengo que o time tem aproveitado muito a bola parada e a roubada de bola no campo ofensivo. Se esse é um pedido seu para o Flamengo manter esse tipo de jogo da bola aérea, da bola parada e também da roubada de bola, porque o Flamengo, com esse elenco que tem, muitos cobram mais criação. O que você tem mais pedido para o seu elenco? E eu sei que o Rodrigo pediu uma pergunta só, mas o Arrascaeta, o que você e a sua comissão técnica estão enxergando como um possível reserva imediato na ausência do Arrascaeta? Nem lembro a primeira. Me fala de novo, agora que eu esqueci. Estou com sono. O seu time com a bola aérea tem sido muito mais efetivo e também com a roubada no ataque. Não, a fase defensiva, a pressão alta é uma fase do jogo, o bloco médio e o bloco baixo são outra fase do jogo. Hoje ficamos em bloco baixo em algum momento, o time soube sofrer. A bola parada é outro momento do jogo, e todos eles têm a mesma importância, a mesma. Só que fazer a pressão alta, se você rouba a bola no campo do adversário, você está mais perto do gol deles, né? Então, tem a mesma importância, e a mesma importância que eu dou para a transição também, e também a mesma importância que eu dou para a criação de jogadas. Cada adversário tem características, peculiaridades. Você nunca vai roubar a bola na área de um time que não joga. Você nunca vai jogar de um time que só dá chutão ou só dá lançamento. Você nunca vai roubar uma bola no campo adversário. Então, cada jogo te dá, como eu falei antes, pistas e estratégias para você montar um plano, e a bola parada faz parte desse nosso plano, que queremos que seja o mais completo possível para os jogadores. Felipe, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Felipe, ainda pegando sobre a situação do Jorge Carrascal, quando ele veio, né, chegando no Flamengo, muitos falavam que ele seria um substituto imediato do Arrascaeta, ou um jogador para suprir a ausência, ou lesão, suspensão, ou até mesmo dentro de campo, provar que joga ali naquela posição. É notório que o Arrascaeta hoje faz uma função diferente. Por exemplo, não jogava com você, né? Ele tem por característica voltar ao meio-campo, mas hoje ele está muito mais próximo da área, como um meio-atacante, um segundo atacante. Por exemplo, o gol contra o Ceará, ele está dentro da área. Qual é a função que você imagina para o Jorge Carrascal? Porque hoje o time do Flamengo, tecnicamente, pelos lados, é muito forte, jogadores de força, Lino pela esquerda, ou Araújo, ou Plata pela direita. Qual é a função que você imagina usufruir um jogador com tanta qualidade, o Jorge Carrascal, que é um meia, mas hoje até deu para ver que jogou um pouco mais avançado ali, encostando no Bruno, quando você faz aquela mudança tática. Carrascal, ele é substituto do Arrascaeta de hoje ou de quando você jogava com ele? Porque está nítido que o posicionamento do Arrasca mudou. Eu penso no Arrascaeta perto da área, como você falou, um jogador que é determinante, um jogador com números, né? Ele acaba todo ano com mais de 10 assistências e mais de 10 gols, todos ou quase todos os anos, e tenho muita felicidade por ele estar vivendo a melhor fase dele na minha mão, porque eu conheço muito esse jogador, joguei do lado dele e sei o que ele pode dar para a equipe e o diferente que ele é, né? Então, na minha visão, pelo que eu vi do Carrascal, pelo que eu já conversei com ele, eles podem jogar na mesma posição. O Carrascal encaixa nessa mesma posição do Arrascaeta perfeitamente, mas ele mesmo já me deixou também claro que ele pode jogar por fora, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e hoje se viu ele tem a tendência em ir para a direita, para o lado direito. É uma característica que o jogador ele vai para onde ele se sente confortável no campo. E então ele pode fazer também a função do lado direito. Importante, eu acho que mais respondendo a tua pergunta, é a qualidade que esse jogador tem quando a bola cai no pé. Claro que chegou agora, entrou numa fogueira tremenda,
e não teve quase tempo de adaptação, treinou só uma semana, e não tenho dúvida que ele vai evoluir, vai entender muito bem como são os seus companheiros para se associar o melhor possível, para ele que também está perto da área, porque se ele está no Flamengo, é um jogador de ataque, é porque ele tem gol e tem assistências, e tenho certeza que ele vai fazer grandes temporadas aqui. Ok? Boa noite. Tchau, pessoal.